Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Banco de Dados. Aqui é o professor Silvino Marques e hoje iremos tratar sobre o tema Introdução a Banco de Dados. Vamos dar uma olhada nos tópicos que iremos tratar nessa aula, que é fazer uma breve introdução sobre o que é um banco de dados, ver conceitos, de banco de dados de diferentes autores, tratar também do conceito de SGBD e ver um exemplo de um banco de dados. Bom, introdução. Bancos de dados e sistemas de bancos de dados se tornaram um componente essencial no cotidiano da sociedade moderna. Ou seja, com a evolução tecnológica, estamos se tornando cada vez mais usuários, e dependentes de sistemas que se utilizam de algum banco de dados e armazenam informações neles. Então, durante todo o dia, todos nós encontramos diversas atividades que envolvem alguma interação com o banco de dados. Por exemplo, quando acessamos algum sistema, consultamos alguma informação na internet, ou até mesmo acessamos o Internet Bank no nosso smartphone, estamos acessando um banco de dados. Os exemplos citados são chamados de aplicações de banco de dados tradicionais. Por que tradicionais? Porque essas aplicações, elas armazenam e acessam informações que são textos e números, ou seja, informações textuais e numéricas. Como, por exemplo, de textos, podemos citar um nome, um endereço, e informações de números, podemos citar um CPF, um telefone, um saldo de uma conta bancária, que são informações numéricas. Além desses bancos de dados tradicionais, existem outros tipos de bancos de dados que armazenam outras informações, como, por exemplo, imagens, vídeos, mapas, por aí vai. Qual seria o conceito de banco de dados? A expressão banco de dados ela é tão utilizada que é necessário iniciar com a definição desse termo. A gente pode imaginar um banco de dados como sendo um conjunto de dados. Então, qualquer conjunto de dados poderia ser um banco de dados? Segundo Elmar Zinavati, banco de dados é uma coleção de dados relacionados, ou seja, um conjunto de dados que se relacionam, ou seja, tem alguma ligação entre si. Elmar Zinavati também afirmam que os dados são fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem significado implícito. Ou seja, esses dados eles têm que ter algum significado para alguém. Não pode ser um dado qualquer. Então, a definição para banco de dados ela seria um pouco mais restrita do que falamos inicialmente. Não seria uma coleção de dados qualquer. Ela tem que ter algumas características para se enquadrar no conceito de banco de dados. Então, para que essa coleção de dados seja um banco de dados, ela tem que possuir as seguintes propriedades. Vamos citar agora. Por exemplo, representar algum aspecto do mundo real, que chamamos de mini-mundo ou de universo do discurso, ou seja, tem alguma relação com o mundo real. Um banco de dados é projetado, construído e povoado com dados que possuem um objetivo específico, ou seja, os dados que serão armazenados no banco, eles têm que ter algum sentido, têm que ter um objetivo, servir para algo ou para alguém. Então, em outras palavras, um banco de dados ele vai possuir, ele deve possuir alguma fonte da qual os dados são derivados, ou seja, de onde esses dados serão extraídos, algum grau de interação com eventos do mundo real, ou seja, eles têm que ter alguma relação, se relacionar de alguma forma com eventos do mundo real, e um público interessado em seu conteúdo, ou seja, ele tem que ter um objetivo, tem que servir para algo ou para alguém. Vamos falar um pouco agora sobre o conceito de SGBD. Então, para que tenhamos um banco de dados, a gente precisa poder manipular esse banco, esse conjunto de dados. O responsável por isso é o que chamamos de SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
Segundo Elmar Snevati novamente, o SGBD é uma coleção de programas que possibilita que os usuários criem e mantenham um banco de dados, ou seja, um conjunto de softwares que vai servir como interface para que os usuários definam o seu banco de dados, a sua coleção de dados, e possam mantê-lo, ou seja, possam fazer as alterações, as consultas que julgarem necessárias. Cort e Silberschatz dizem que um SGBD é um sistema constituído por um conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acesso a esses dados, ou seja, a ligação dos dados que serão armazenados no banco com o software que será utilizado para acessar esses dados. Tá aí algumas funções do SGBD. Definir um banco de dados, que vai ser o quê? Especificar os tipos de dados, as estruturas e as restrições para os dados que serão armazenados no banco, ou seja, definir o que eu irei armazenar, qual tipo dessa informação que será armazenada, se é uma informação textual, se é uma informação numérica, se for numérica, se é um inteiro, se é real, se é uma data, se é um telefone, né? As estruturas e as restrições. Como, por exemplo, de estruturas, podemos citar, por exemplo, quantos caracteres aquele texto vai possuir. Como restrição, a gente pode citar que aquele valor não pode ser nulo, né? Construir o banco. Construir o banco é o processo de armazenar os referidos dados em algum meio de armazenamento que seja controlado pelo SGBD. Ou seja, é a etapa de pegar esses dados e salvá-los, né, ou armazená-los, registrá-los em algum meio de armazenamento. Pode ser um disco rígido, um SSD ou qualquer outro meio que seja controlado, possa ser controlado pelo sistema gerenciador. Manipular o banco. Manipular o banco inclui funções, né, como fazer consultas ao banco de dados para recuperar dados específicos, né, atualizar e gerar relatórios a partir dos dados. Ou seja, ver o que eu tenho armazenado no banco, fazer inclusão de novos dados, fazer alguma alteração de alguma coisa que já esteja armazenada lá, ou simplesmente fazer uma exclusão de dados que eu não queira mais armazenar. Então, chamamos de banco de dados e ao SGBD conjuntamente de sistema de banco de dados. Então, usamos o termo sistema de banco de dados para se referenciar ao nosso banco de dados e ao nosso SGBD, ou seja, o conjunto dos dois é o que forma o chamado sistema de banco de dados. Na figura temos um exemplo de sistema de banco de dados, onde vamos ter os usuários, programadores, os programas de aplicações e consultas, que vão ser o software, né, que vai servir de interface entre o usuário, e o nosso SGBD. No SGBD, nós temos o programa para processamento de consultas e o software para acesso aos dados armazenados. E os dados em si, que vão estar armazenados em algum meio de armazenamento. Como exemplo de um banco de dados, iremos usar o exemplo de uma universidade. Esse banco irá manter informações sobre os alunos, os cursos, as disciplinas, o histórico escolar e o pré-requisito no ambiente de uma universidade. A seguir temos aí as tabelas do referido banco, né? Tabela aluno, curso, disciplina, histórico escolar e pré-requisito. Cada tabela com seus respectivos atributos. Como, por exemplo, na tabela aluno, temos os atributos nome, número, turma e curso habilitado. Esse seria um exemplo simples de um banco de dados. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e desejo a todos bons estudos.